2, 1, gravando. Então, capítulo 17, 18, 19 e 20 é o que vai cair na prova, tá? Desigualdades socioeconômicas. O que é uma desigualdade socioeconômica? A gente tem essa grande diferença entre pessoas que ganham muito e pessoas que ganham pouco. O Brasil ele é um dos países mais desiguais do mundo. Nós temos uma grande concentração de renda, onde pouquíssimas pessoas ganham muito dinheiro e muitas pessoas ganham pouco ou quase nada. Por que isso acontece, desigualdade socioeconômica? Primeiro, as capitanias hereditárias. Então, quando os portugueses chegaram aqui na América Portuguesa, eles dividiram a terra em 15 partes, que eram as capitanias hereditárias, para 12 pessoas apenas. Então, 12 portugueses acabaram dominando todo o território nacional, extraindo os recursos e enriquecendo em cima disso. Depois que o Brasil ele acabou se tornando independente, nós tivemos aí a devolutiva dessas terras, que eram das mãos dos portugueses, elas passaram para as mãos de Dom Pedro I, depois da independência do Brasil, e essas terras elas foram vendidas, mas quem é que tinha dinheiro? Os ricos brasileiros. Então nós tivemos apenas uma substituição de terras para ricos portugueses para ricos brasileiros, e a terra ainda continuou concentrada nas mãos da burguesia, da elite. Alguma dúvida até aqui? Nessa questão dessas leis de terras, nós tivemos aí também o processo de grilagem. O que era a grilagem? Grava este nome aí que vai valer um ponto da sua prova. Então a grilagem, você forjava um documento tal, colocava lá a terra tal, lá do bairro de Itaquera é minha tal, desde 1327. Coloca numa gaveta, enche de grilo. O grilo ele vai dar um ar envelhecido para aquele papel. E aparentemente parece que você já está com aquele documento que já faz mocota. Mas não, isso é uma falsificação. Então muitas pessoas conquistaram terras mediante este processo. Alguma dúvida? Não? Deixa eu ver aqui. Educação. Então a educação também ela traz uma grande desigualdade. Por quê? Se nós compararmos o ensino que é ofertado na escola pública e o ensino que é ofertado na escola particular, é muito diferente, é um abismo gigantesco. Começa pelo número de alunos. Eu já cheguei a dar aula para uma sala de 40? Quase 50 alunos. Imagina, você dá uma aula com quase 50 alunos, com 5 Brunos, 5 Noletos. Eu vi quem mais, fala aí nome aí. 5 Isabeles. 5 Valentinas, 5 Caetanos. Nossa, imagina 5 Rafael. Acho que 2 já dá muito trabalho. Então, o número de alunos dificulta bastante. O recurso também, o material que é ofertado na escola pública, não tem nem comparação com o material que vocês possuem aí de ensino, né, de livro e tal. Professores, tem até professores bons, mas uma boa parte de professores da escola pública, infelizmente, acabam faltando muito. Não sei se alguém já passou pela escola pública. Já? Alguém? Já? Não falta muito professor? Falta direto professor. Eu lembro, de quando eu passei na escola pública, tinha uma professora que ela não gostava do 9º ano C, ela faltava toda a aula que ela tinha no 9º ano C, e todos os demais eram prejudicados por conta da falta dela. Entre um professor substituto ou ficar de aula vaga. Pensou você ficar sem aula durante 6 meses de matemática? É muito ruim. Aí depois, quando nós olhamos aí o ensino superior, a faculdade pública deveria ser para pessoas que estudaram em escola pública, mas para poder entrar na faculdade pública, que são as melhores, você precisa passar por um processo seletivo através de um vestibular. E é uma prova muito difícil. E quem é que consegue passar? Quem teve as melhores ofertas na educação, os melhores professores, melhores materiais, melhor de tudo. Então quem é que passa? Quem se dedicou e quem teve aí um ensino bom em escolas particulares. Então essa diferença aí também traz bastante desigualdade socioeconômica, a oferta da educação. E lembrando que a cada 10 pessoas que se formam na faculdade, somente uma é preta. Por que isso acontece? Por conta do processo que nós tivemos de escravidão dentro do Brasil. O Brasil foi um dos últimos a assinar a abolição da escravidão. E depois que os pretos africanos eles receberam essa liberdade, isso não significou melhoras. Por quê? Beleza, estou livre, mas o que eu vou comer? Onde eu vou morar? Ninguém queria pagar salário para os pretos africanos. Queriam pagar salário para os alemães de olhos verdinhos, de cabelinhos loiros, ou para os italianos de olhos azuisinhos. Ninguém queria pagar salário para o preto africano. E, no caso, essa exclusão
traz também uma grande desigualdade. Porque atualmente, pessoas de baixa renda, tal, pretos, tal, pessoas de periferia, quando ele acaba o seu ensino, né, acaba a escola, tal, acabou o terceiro ano, acabou o ensino médio, pá, o que ele faz? Ele corre para poder arrumar um empreguinho no supermercado, tal, para poder ter o quê? Comprar um celular, para poder comprar uma roupa, para poder ter um tênis legal, diferente da maioria tipo de pessoas de escola particular. Quando acaba o ensino médio, vai fazer o quê? Fazer um cursinho para poder se preparar, para poder entrar nas melhores universidades. Já a pessoa de baixa renda na escola pública, ela acaba a escola, ela vai tentar ter o que ela nunca conseguiu na vida. Dúvidas? E isso traz uma grande desigualdade socioeconômica. Propostas para diminuir a diferença social. A gente estudou aí sobre as cotas. O que são as cotas? São vagas reservadas para pessoa aí, tipo de baixa renda, pelo menos deveria ser, mas no Brasil cota serve para preto e indígena, tá? Para poder diminuir essa desigualdade que nós temos históricas. Ou, lembrando, 322 anos de escravidão, e mesmo depois da Lei Áurea não acabou representando uma melhoria. Então as cotas elas servem para poder diminuir essa desigualdade. Lembrando, cada 10 pessoas, uma é preta que se forma na faculdade. As cotas servem para poder diminuir essa diferença. E os pardos? É somente para preto e para indígena. Eu, particularmente, creio que a cota deveria ser para pessoas de baixa renda, porque nós temos uma miscigenação no Brasil. É uma mistura, pardo poderia entrar nisso. Só preto e indígena. Outra coisa que poderia ser feito para poder diminuir essa diferença aí: melhores professores, poderiam ter melhores recursos na escola pública, poderia ter aulas de verdade de inglês para poder uma escola bilíngue. Na escola pública não tem projeto bilíngue. O que mais poderia ser feito? Acho que já está bom já, né? Beleza. Reforma agrária. O que é reforma agrária? A gente estudou que no Brasil existe uma concentração de rendas. Sempre as terras elas estiveram concentradas nas mãos de poucas pessoas. Primeiro nas mãos dos portugueses e depois nas mãos dos brasileiros ricos. A maior parte da população possui poucas terras ou terra nenhuma. Aquelas pessoas que possuem os grandes latifúndios, ela não consegue produzir em toda a faixa de terra. Deixa eu desenhar aqui só para vocês lembrarem. Fazer o mesmo desenho que eu fiz em sala de aula. Quem não está aqui presente, depois se quiser me chamar, eu faço desenho, tira dúvida e tal. Ó, ixi, o canetão tá horrível. Então imagina que isso daqui são todas as terras do Brasil. Aí no caso aqui são as porções de terra. Então as porções de terra estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Imagine que esses pontinhos são os donos dos latifúndios. O restante das terras são poucas e estão concentradas aqui, ó. Então é mais ou menos assim a divisão das terras do Brasil. Então poucas pessoas têm muitas terras e muitas pessoas possuem poucas ou terra nenhuma. E ainda tem gente aqui de fora, ó. Tem gente de fora aqui ainda. O que pode ser feito? Essa pessoa que tem essa grande porção de terra, ela não consegue produzir em tudo. Sempre vai ter espaços vazios. Então poderia pegar esse espaço vazio e distribuir na mão daqueles que têm pouco ou na mão daquele que tem nenhuma. Quem busca essa reforma agrária no Brasil é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MTST. E é isso. Alguma dúvida sobre essa parte da reforma agrária? Não? Prosseguindo. Desigualdade rural. A gente estudou também que existe uma grande diferença na produção do trabalho familiar para o trabalho latifundiário. O trabalho familiar, ele representa 70% da produção nacional. O latifundiário, que é o trabalho industrial, pau, comercial, aquele tipo dos latifúndios, eles acabam representando somente 30%. Mas é a mesma coisa do Noleto vender uma tonelada de isopor e a Natiellen vender 30 quilos de ouro. A Natiellen vai ganhar mais dinheiro, mesmo ele tendo uma maior proporção de produção. É isso que acontece no Brasil. Por mais que 70% seja da agricultura familiar, eles acabam produzindo coisas de baixo valor. Dúvidas? Os latifundiários, produtores de soja, criação de gado,
que exportam ganham mais dinheiro. Então nós temos aí uma desigualdade na produção. Dúvidas? Prosseguindo. Tem. Desigualdade habitacional. Nós vimos também que o acesso à moradia é muito desigual. Por quê? Primeiro, existe o déficit relativo e o déficit habitacional absoluto. Déficit habitacional relativo são pessoas que possuem uma casinha, só que uma casa na periferia, tal, condições ruins. Déficit habitacional absoluto são pessoas que estão em situação de rua, ou seja, não tem nenhum teto para poder chamar de seu. Por que isso acontece, essa desigualdade habitacional? Especulação imobiliária é um caso deles. O que é especulação imobiliária? Imagina o Noleto, ele possui lá 5 casas, tá? E mais 3 terrenos. A única coisa no Brasil que vai valorizando é imóvel. Você comprou um carro hoje, semana que vem você não consegue mais vender no mesmo valor, porque ele desvaloriza. Celular, tênis, qualquer coisa. Só que casa, apartamento, terreno, tudo valoriza. Então, lá, o Noleto, ele compra 5 casas e 3 terrenos, hoje no ano de 2023. No ano de 2033, a casa que ele comprou por 300 mil irá valer 450 mil. E, no caso, as pessoas que têm dinheiro e compram muitos imóveis, isso vai valorizando. E quanto mais valoriza, você diminui a parcela populacional que consegue ter dinheiro para poder comprar essas casas. É proibido fazer este ato, que nem eu dei o exemplo aqui do Noleto? Não, é proibido. Porém, essa especulação imobiliária, que é a compra esperando a valorização, diminui o poder de compra de uma grande parte da população. Dúvidas? Próximo, segregação socioespacial. A segregação socioespacial é a separação entre as classes sociais. Um exemplo, o colégio de vocês, ele acaba fazendo uma segregação. Por quê? Quem possui dinheiro para poder pagar a alta mensalidade consegue ter uma educação de qualidade. Quem não consegue, infelizmente, acaba partindo para uma escola pública, um exemplo. Então, isso é uma segregação. Então, existem espaços que são segregados. Exemplo, bairro de Tatuapé. Bairro Tatuapé, as casas possuem um alto valor. Então, quem consegue comprar? Pessoas de alta renda. Quem não consegue comprar, acaba conseguindo comprar somente uma casa, né? Em Cidade Tiradentes. Tem alguém que mora, desculpa se eu estou citando e tal, mas é a realidade. Então, são empurrados para a periferia, onde que o valor dos apartamentos, dos prédios, das casas são de menor valor. Isso causa uma segregação socioespacial, o preço dos imóveis. Dúvidas? Por mais que eu compre até um terreno lá no Tatuapé e eu queira construir uma casinha só de 2 cômodos, eu não posso, porque as casas precisam ter o mesmo padrão. Então, a pessoa que, mesmo que ela junte dinheiro a vida toda, ela não consegue construir a casinha simplesinha. Tem que construir a casa no mesmo padrão. E isso causa o quê? Uma segregação socioespacial, uma separação entre as classes altas e baixas. Próximo. Café. Nós estudamos aí que depois que o Brasil se tornou independente, o café foi aquilo que trouxe dinheiro. Então, o café nós vendíamos muito para a Europa, para os Estados Unidos, trouxe muito dinheiro, investimos em uma infraestrutura de transporte para poder escoar o café, do Sudeste até o litoral. Nós criamos galpões para poder trabalhar ali com o café, uma mão de obra muito grande, até imigrantes vieram para poder trabalhar com o café. Então, uma infraestrutura foi gerada por conta do café. O Porto de Santos também desenvolvido por conta do café para poder exportar. O café gerou muito dinheiro para o Brasil. Mas com a crise do ano de 1929, lá nos Estados Unidos, pararam de comprar nosso café. O mundo todo entrou em crise. Então, a economia cafeeira entrou em queda. Toda a infraestrutura do café, o dinheiro adquirido, a mão de obra, os galpões, os transportes, tudo isso foi utilizado para poder criar uma infraestrutura industrial. Dúvidas? Então, o café beneficiou as atividades industriais. Não vai colocar na prova que na indústria produzia café. Pelo amor de Deus, a infraestrutura do café foi utilizada para criar uma infraestrutura industrial. Industrialização de substituição das importações. O Brasil não criou indústria nenhuma, diferente dos Estados Unidos, que criou Google, Microsoft, Ford, GM. No Brasil, nós apenas criamos indústrias para substituir as importações. A Europa, depois da crise, começaram as guerras mundiais, pararam de vender produtos industrializados para nós. Então, nós criamos indústrias para substituir aquilo que nós compramos dos europeus. Então,
Então, nosso modelo foi um modelo simples de industrialização para substituir as importações. Modelo nacional desenvolvimentista. O governo, ele ajudou as atividades industriais, criando uma infraestrutura, elevando a infraestrutura de transportes. O governo criou indústrias de extrativismo, então extraía minério de ferro para ajudar as atividades industriais. Aí criou-se a Vale do Rio Doce, a Petrobras, extração de petróleo. Então o governo criou uma infraestrutura para ajudar as atividades industriais. Nós chamamos isso de modelo nacional desenvolvimentista. O governo ajudando a favorecer ali as atividades industriais. Pegamos muito dinheiro emprestado também para poder criar esse modelo nacional desenvolvimentista, com empresas estatais, com infraestrutura, e o Brasil ele começou a ganhar muito dinheiro com isso. Vai pegando aqui, ó, a mãozinha aqui, ó. O Brasil começou a ganhar muito dinheiro com isso. Só que quando abriu o país para a entrada das empresas transnacionais estrangeiras, Ford, GM, Volkswagen, Renault, Peugeot, Honda, Toyota, aí o que aconteceu? As empresas de fora, Nike, Adidas, substituíram em venda as empresas nossas nacionais. Então, no caso, as empresas nacionais começaram a entrar em queda, porque os produtos estrangeiros eram muito melhores. Então, o Brasil ele foi do milagre econômico, ganhando muito dinheiro com as indústrias, para a década perdida, porque as empresas de fora superaram em qualidade as empresas nacionais. Aí entramos na década perdida no ano de 1980. E assim a gente finaliza aqui a nossa revisão. Dúvidas?